Milionário viu a faxineira levar seus trigêmeos a um beco e, ao se aproximar, descobriu a verdade. Tiago parou na entrada do corredor estreito. Vitória estava ajoelhada no chão de pedras, abraçando os 3 meninos contra o peito enquanto sussurrava baixinho. Os olhos dele ardiam, mas não por causa do vento frio que cortava aquele beco esquecido, e sim porque tudo o que ele achava que sabia sobre aquela mulher estava desmoronando naquele exato momento. Tiago seguiu Vitória por mais alguns metros, mantendo distância suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para ver cada movimento dela com os 3 meninos. E foi quando ele percebeu que aquilo não era um passeio qualquer. Era algo planejado, intencional. Algo que ela vinha fazendo há tempo, sem que ninguém soubesse. Vitória parou em frente a uma loja pequena de roupas infantis, daquelas que ficam escondidas entre prédios antigos, sem vitrines chamativas ou luzes de neon, apenas uma porta de vidro embaçado e um letreiro desbotado que dizia "Criança Feliz". E Tiago viu quando ela se abaixou na altura dos meninos, ajeitou as jaquetas finas que eles usavam e disse algo que ele não conseguiu ouvir, mas que fez os 3 olharem para ela com uma atenção que ele nunca tinha visto antes. Ela empurrou a porta e entrou com os 3 segurando nas mãos dela, e Tiago ficou parado do outro lado da rua, encostado na parede fria de um edifício comercial abandonado, tentando entender o que estava acontecendo, porque nada daquilo fazia sentido, nada daquilo cabia na realidade que ele construiu para si mesmo nos últimos meses. Ele cruzou a rua devagar, o coração batendo descompassado dentro do peito, e parou em frente à vitrine suja da loja, se posicionando de forma que pudesse ver o interior sem ser visto. E o que ele viu fez algo dentro dele se quebrar de uma forma que ele não estava preparado para lidar. Vitória estava ajoelhada no chão da loja, cercada pelos 3 meninos, segurando peças pequenas de roupa, calças de moletom, camisetas de algodão, macacões simples, e ela mostrava cada peça para eles. Perguntava se gostavam, se preferiam a azul ou a verde. E os meninos respondiam com gestos, com sorrisos tímidos, com palavras soltas, que Tiago mal sabia que eles já conseguiam dizer. "Arthur, você gosta dessa aqui? Olha, tem um carrinho desenhado na frente", ela dizia, mostrando uma camiseta vermelha. E o menino esticou a mão pequena, tocou no tecido e balançou a cabeça que sim, os olhos brilhando de uma forma que Tiago nunca tinha visto antes. Vitória sorriu, pegou a peça e colocou do lado, depois se virou para Benício, que estava mais quieto, observando tudo com aquela expressão séria que ele sempre tinha. "Benício, e você? Qual cor você quer?" Ela perguntou, segurando 2 camisetas, uma amarela e uma branca, e Benício apontou para a branca sem hesitar, e Vitória riu baixinho, uma risada suave que ecoou dentro daquela loja pequena como se fosse a coisa mais natural do mundo. Caio estava sentado no chão, as perninhas cruzadas, segurando um casaco de lã bege que era grande demais para ele, mas ele abraçava como se fosse um brinquedo, e Vitória se inclinou, passou a mão na cabeça dele com um carinho tão genuíno, tão espontâneo, que Tiago sentiu a garganta fechar. A dona da loja, uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, se aproximou de Vitória e disse algo que Tiago não conseguiu ouvir completamente. Mas ele viu quando Vitória tirou uma pequena carteira gasta do bolso do avental, abriu e começou a contar notas amassadas, e foi nesse momento que Tiago entendeu tudo. Entendeu com uma clareza brutal e dolorosa que aquela mulher, que ganhava um salário mínimo para limpar a casa dele, estava usando o próprio dinheiro para comprar roupas para os filhos dele. Ele deu um passo para trás, encostou de novo na parede e pela primeira vez em meses, desde que tudo desmoronou, ele sentiu vontade de gritar, de socar alguma coisa, de quebrar o próprio orgulho em 1000 pedaços e admitir que ele tinha falhado de uma forma tão profunda que nem sabia como consertar. Vitória terminou de pagar,
Pegou a sacola que a dona da loja entregou e se virou para os meninos de novo. A voz dela suave, mas firme. Agora vamos voltar para casa, está bem? Vamos guardar essas roupas novinhas e vocês vão ficar lindos. Os três assentiram. E Tiago viu quando eles se levantaram e pegaram na mão dela de novo. Não porque foram obrigados, mas porque queriam, porque confiavam, porque ela era a única presença constante naquelas vidas pequenas e confusas. Ele esperou eles saírem da loja e se afastarem alguns metros antes de se mover, e então ele atravessou a rua de novo, empurrou a porta de vidro embaçado e entrou na loja, o sino acima da porta tilintando alto demais no silêncio pesado que ele carregava. A dona da loja levantou os olhos e ele viu a expressão dela mudar quando percebeu o terno impecável, o relógio caro, o ar de quem não pertencia àquele lugar. "Posso ajudar?" ela perguntou, a voz educada, mas desconfiada. Tiago engoliu em seco, tentou organizar as palavras na cabeça, mas tudo estava embaralhado demais. "A mulher que acabou de sair", ele começou, e a voz dele saiu rouca. "Com os 3 meninos. Ela comprou roupas aqui." A dona da loja assentiu devagar, os olhos estreitando levemente. "Sim, a Vitória. Ela vem aqui toda semana, às vezes 2 vezes por semana, sempre trazendo os meninos, sempre comprando coisas para eles." Tiago sentiu o chão tremer embaixo dos pés. "Toda semana?" ele repetiu incrédulo. "Há quanto tempo?" A mulher cruzou os braços, e havia algo na forma como ela olhava para ele, algo que parecia julgamento, mas ao mesmo tempo pena. Uns 3 meses, mais ou menos. No começo ela vinha sozinha, comprava fralda, shampoo infantil, coisas básicas, mas depois começou a trazer os meninos, dizia que eles precisavam escolher as próprias roupas, que era importante para eles terem essa liberdade. Tiago passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio na testa, apesar do ar gelado que entrava pela porta mal fechada. "Ela paga tudo?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. "Paga do próprio bolso", a mulher confirmou. E agora, o tom dela era definitivamente de julgamento. "Ela me contou que trabalha como faxineira, que ganha pouco, mas que não consegue ver os meninos sem o que precisam." Tiago fechou os olhos com força, a vergonha queimando por dentro como ácido. "Os meninos são meus filhos", ele disse, e a frase saiu como uma confissão. A dona da loja não disse nada por alguns segundos, e quando Tiago abriu os olhos de novo, ele viu a expressão dela mudar de julgamento para algo próximo à decepção. "Então o senhor é o patrão dela", ela disse. E não era uma pergunta. Tiago assentiu, incapaz de falar. A mulher suspirou fundo, balançou a cabeça e caminhou até o balcão, pegou um caderno velho e começou a folhear. "Ela deixou uma lista aqui na última vez que veio", ela disse, virando o caderno para que Tiago pudesse ver. "Disse que queria ir comprando aos poucos, conforme tivesse dinheiro, porque os meninos estavam crescendo rápido e as roupas que tinham em casa eram grandes demais ou pequenas demais." Tiago olhou para a lista escrita com letra caprichada. Cada item anotado com cuidado: sapatos tamanho 18, meias de algodão, calças de moletom tamanho 2 anos, e ao lado de cada item havia um valor. E ele percebeu que Vitória estava calculando tudo, priorizando o que era mais urgente, dividindo o próprio salário entre as próprias necessidades e as necessidades dos filhos dele. "Quanto ela já gastou aqui?" ele perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A dona da loja voltou a folhear o caderno, passou o dedo por algumas páginas e parou em uma delas. "Ao todo, contando com a compra de hoje, deve estar em torno de R$ 1.200. Tiago sentiu as pernas fraquejarem, e ele teve que segurar na beirada do balcão para não cair.
R$ 1.200 era o que ele gastava em um almoço de negócios. Era o preço de uma gravata que ele usava uma vez e esquecia no armário. E aquela mulher que limpava o chão da casa dele tinha gastado o equivalente a mais de um salário inteiro para vestir os filhos dele porque ele estava ocupado demais, perdido demais, covarde demais para fazer o que deveria. Eu quero pagar tudo, ele disse, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Tudo o que ela gastou. E quero que a senhora separe tudo o que está nessa lista. Não importa o preço. A dona da loja olhou para ele com uma expressão que Tiago não conseguiu decifrar completamente. Algo entre desprezo e pena. O senhor pode pagar o dinheiro, mas não pode pagar o que ela fez, ela disse, a voz baixa, mas firme. Ela não trouxe eles aqui só para comprar roupa. Trouxe para eles se sentirem vistos, escolhidos, importantes. Tiago abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque ela estava certa, absolutamente certa, e não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar o que Vitória estava dando para os meninos dele. Ele colocou 5 notas de 200 em cima do balcão, pegou mais algumas e adicionou. Pega isso, termina a lista, e quando ela voltar, a senhora diz que foi um erro no sistema, que estava tudo pago, inventa qualquer coisa, mas não deixa ela gastar mais nada. A mulher pegou o dinheiro devagar, contou e olhou para Tiago com uma seriedade pesada. O senhor está fazendo isso para se sentir menos culpado ou porque realmente quer mudar? Tiago não tinha resposta para aquilo e a mulher pareceu entender pelo silêncio dele. Os meninos não precisam de roupa cara, senhor. Precisam do pai. Tiago saiu da loja sem dizer mais nada, o sino tilintando de novo. E quando ele voltou para a rua, o ar frio bateu no rosto dele como um tapa. Ele olhou para o lado, viu Vitória e os meninos virando a esquina no final da rua, as mãos dadas, caminhando devagar. E ele começou a segui-los de novo, mas dessa vez não era mais curiosidade, era desespero, porque ele precisava entender, precisava ver tudo, precisava enfrentar a verdade que ele vinha evitando desde o dia em que os meninos nasceram e levaram a mulher que ele amava. Eles caminharam por mais 2 quarteirões. E Tiago manteve a distância, escondendo-se atrás de carros estacionados, de postes, de qualquer coisa que pudesse ocultá-lo. Até que Vitória parou em frente a uma pequena sorveteria, daquelas antigas, com cadeiras de plástico na calçada e um toldo listrado desbotado pelo sol. Ela entrou com os meninos, e Tiago viu pela vitrine quando ela pediu 3 picolés, pagou com moedas que tirou do bolso e entregou um para cada menino. E os 3 sentaram nas cadeiras pequenas, balançando as pernas que não alcançavam o chão, lambendo os picolés com uma concentração séria que fez Tiago sorrir sem querer. Um sorriso pequeno, doloroso, cheio de arrependimento. Ele ficou ali, parado na calçada do outro lado da rua, observando. E foi quando ele percebeu que aquilo era rotina, que Vitória fazia aquilo sempre, que ela tinha criado um mundo para os meninos dele fora da casa fria e silenciosa, onde ele os mantinha presos sem perceber. Benício deixou o picolé cair no chão e Tiago viu o rostinho dele se contorcer, os olhos enchendo de lágrimas, e antes que o choro começasse, Vitória já estava ajoelhada na frente dele, limpando a calçada com um guardanapo, dizendo algo que acalmou o menino na hora. E então ela entrou na sorveteria de novo, comprou outro picolé, voltou e entregou para ele. E Benício olhou para ela com uma gratidão tão pura que Tiago sentiu o peito apertar de uma forma insuportável. Ele cruzou a rua sem pensar, os pés se movendo sozinhos. E quando chegou perto da sorveteria, Vitória levantou os olhos e o viu. E a expressão no rosto dela mudou na hora. Surpresa, medo, confusão, tudo ao mesmo tempo. Os meninos ainda não tinham percebido, estavam concentrados nos picolés. E Tiago parou a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos na rua podiam ouvir. Senhor Tiago,
Vitória disse, levantando-se devagar, a voz trêmula. Eu posso explicar. Não precisa, ele respondeu. E a voz dele saiu mais suave do que ele esperava. Eu vi tudo. Vitória empalideceu, e ela deu um passo à frente, como se quisesse se colocar entre Tiago e os meninos, protegê-los de algo. E Tiago percebeu que ela achava que ele estava ali para brigar, para demiti-la, para levá-los embora. Eu sei que não deveria ter tirado eles de casa sem avisar. Ela começou, as palavras saindo rápidas, atropeladas. Eu sei que o Senhor pode me demitir, pode fazer o que quiser, mas eu não conseguia mais ver eles trancados naquela casa, Senhor. Não conseguia ver eles crescendo sem sair, sem conhecer nada, sem ter nada que fosse deles de verdade. Tiago levantou a mão, interrompendo ela, e viu quando Vitória recuou meio passo, os olhos arregalados. Há quanto tempo você faz isso? Ele perguntou, e não havia raiva na voz dele, apenas cansaço. Vitória hesitou, mordeu o lábio inferior e então respondeu baixinho. 3 meses, Senhor, desde que percebi que eles não tinham nada, que as roupas que vestiam eram presentes que chegavam de gente que o Senhor nem conhece. Tamanhos errados, cores que não combinam. E ninguém na casa se importava. Ninguém via que eles estavam desconfortáveis, que as calças apertavam, que os sapatos machucavam. Tiago fechou os olhos, respirou fundo, tentou controlar a onda de emoção que ameaçava transbordar. E você decidiu resolver sozinha, ele disse, abrindo os olhos de novo. Com o seu dinheiro, no seu tempo livre, sem pedir nada. Vitória não respondeu, apenas baixou os olhos e Tiago deu mais um passo à frente. Por quê? Ele perguntou, e dessa vez a voz dele quebrou. Por que você fez isso? Você não precisa, você não tem obrigação. Você é paga para limpar, não para cuidar deles. Vitória levantou o rosto de novo e os olhos dela estavam marejados, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Porque alguém precisava fazer, Senhor Tiago. Ela disse, a voz firme apesar do tremor. Porque são 3 crianças pequenas que não pediram para estar sozinhas. E eu não consigo ver criança precisando e fingir que não vi. Tiago sentiu algo se partir dentro dele. Algo que ele vinha segurando com força desde o dia em que tudo desmoronou. E ele olhou para os meninos, que agora tinham percebido a presença dele, e olhavam com aquela expressão confusa, sem reconhecimento. E isso doeu mais do que qualquer coisa que Vitória poderia ter dito. Eles não me conhecem. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Vitória não respondeu, e o silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Tiago se abaixou devagar, ficando na altura dos meninos, e tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, forçado, e ele viu quando Arthur se encolheu, se aproximando mais de Vitória, e aquilo foi como uma facada. Oi, ele disse, a voz saindo rouca. Vocês estão gostando do picolé? Os 3 o olharam em silêncio, e então Caio, o mais novo, o que sempre parecia mais perdido, esticou a mão pequena e ofereceu o picolé para Tiago. E o gesto foi tão simples, tão inocente, que Tiago sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Obrigado, ele disse, pegando o picolé com cuidado. E Caio sorriu, um sorriso pequeno, mas real, e Tiago sentiu que aquele era o primeiro passo, o primeiro tijolo de uma ponte que ele precisava construir do zero. Ele ficou ali, agachado na calçada suja de uma sorveteria barata, segurando um picolé derretendo, cercado pelos 3 filhos que ele mal conhecia, e pela primeira vez em meses, ele não estava pensando em reuniões, em contratos, em quanto dinheiro estava perdendo por não estar no escritório. Ele estava apenas ali, presente, e isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Vitória se aproximou devagar, ajoelhou ao lado dele e disse baixinho, quase um sussurro. Eles precisam do Senhor, Sr. Tiago.
Precisam mais do que de qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. E se o Senhor não aparecer agora, um dia vai ser tarde demais e eles vão crescer sem saber quem o Senhor é. Tiago olhou para ela e viu nos olhos de Vitória algo que ele não esperava. Não havia julgamento, não havia raiva, apenas uma tristeza profunda, como se ela estivesse vendo algo se perder em tempo real e não pudesse fazer nada para impedir. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, a voz saindo fraca, quase inaudível. Eu não sei como ser o que eles precisam. Vitória balançou a cabeça devagar, e então ela fez algo que pegou Tiago completamente de surpresa. Ela pegou a mão dele, a mão grande e fria, e colocou sobre a cabeça de Arthur, que estava mais perto, e o menino não se afastou, apenas ficou quieto, olhando para o pai com aqueles olhos grandes e confusos. Começa assim, senhor Tiago, ela disse, a voz suave, mas firme. Só fica perto, só toca, só mostra que o Senhor existe e o resto vai vir aos poucos. Tiago sentiu o cabelo macio do menino sob a palma da mão e algo dentro dele começou a rachar, como uma parede que segurou peso demais por tempo demais. E ele percebeu que estava chorando, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, e ele não tentou esconder, não tentou limpar, apenas deixou, porque não havia mais força para fingir que estava tudo bem. Arthur levantou a mãozinha pequena e tocou o rosto de Tiago, os dedos minúsculos roçando na barba por fazer. E então ele disse algo, uma palavra que Tiago nunca imaginou que doeria tanto ouvir. Papai? Ele perguntou, a voz fina e incerta, e Tiago sentiu o mundo inteiro desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Sim, ele respondeu, a voz embargada, mal saindo. Sou eu, meu filho, sou eu. E Benício e Caio se aproximaram também, curiosos, cautelosos, e Vitória se afastou um pouco, dando espaço. E Tiago se viu cercado pelos três, e pela primeira vez desde que eles nasceram, ele não sentiu medo, não sentiu dor paralisante, sentiu apenas um desejo desesperado de consertar tudo, de recuperar o tempo perdido, de ser o pai que eles mereciam. Eu sinto muito, ele disse, olhando para cada um deles, e então olhou para Vitória. Sinto muito por tudo. Por ter falhado, por ter deixado vocês sozinhos, por ter sido covarde. Vitória assentiu devagar, e havia algo nos olhos dela que Tiago não conseguia nomear. Talvez alívio, talvez esperança. O Senhor não falhou ainda, senhor Tiago, ela disse. Só falha quem desiste, e o Senhor está aqui. Tiago limpou o rosto com as costas da mão, tentou recuperar algum controle, mas era difícil, era doloroso. Era tudo ao mesmo tempo. Eu quero mudar, ele disse, e dessa vez a voz dele saiu firme. Eu quero aprender, quero estar presente, quero que eles saibam quem eu sou, mas eu preciso de ajuda. Vitória hesitou, e Tiago viu a dúvida passar pelo rosto dela. O senhor está me pedindo para continuar? Ela perguntou, e havia algo na forma como ela falou. Como se não acreditasse completamente no que estava ouvindo. Não, Tiago respondeu, e viu quando ela começou a se levantar, a expressão ficando distante, e ele rapidamente completou. Não estou pedindo para você continuar como faxineira. Vitória parou, confusa, e Tiago respirou fundo antes de continuar. Estou pedindo para você ser a babá deles, para você ficar com eles de verdade, não nas horas vagas, não escondido, mas oficialmente, e eu quero estar junto, quero aprender com você, quero que você me ensine a ser o que eles precisam. Vitória arregalou os olhos e pela primeira vez, desde que Tiago a conheceu, ele a viu completamente sem palavras. Senhor Tiago, eu não tenho formação, eu não tenho diploma, eu sou só uma faxineira que tentou ajudar. Você tem o que nenhum diploma pode ensinar, Tiago disse, e agora ele estava olhando diretamente nos olhos dela. Você tem amor por eles, você vê eles de verdade, você conhece cada um, sabe o que eles precisam, e isso vale mais do que qualquer papel.
Vitória mordeu o lábio e as lágrimas finalmente caíram silenciosas. E ela olhou para os 3 meninos que agora estavam encostados em Tiago. Caio segurando o dedo dele, Arthur apoiando a cabeça na perna dele, Benício apenas ali, perto, e ela assentiu devagar. Eu aceito, ela disse, a voz tremendo. Mas só se o senhor prometer que vai estar presente de verdade, que não vai sumir de novo, porque eu não consigo ver ele sofrendo mais uma perda. Tiago estendeu a mão, e Vitória olhou para ela por um segundo antes de apertar, e o aperto de mão foi firme, selando algo que ia muito além de um acordo profissional. Era uma promessa, um compromisso, uma segunda chance. Eu prometo, ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou nas próprias palavras. Os dias seguintes foram estranhos, desconfortáveis, cheios de tentativas e erros, porque Tiago não sabia trocar fralda, não sabia preparar mamadeira na temperatura certa, não sabia acalmar choro, mas ele tentava, e cada vez que falhava, Vitória estava ali, paciente, ensinando, mostrando, e aos poucos ele começou a entender que ser pai não era sobre fazer tudo perfeito, era sobre estar presente mesmo quando tudo dava errado. Ele cancelou reuniões, adiou viagens, delegou responsabilidades e pela primeira vez na vida ele colocou algo acima dos negócios. E isso assustava, mas também libertava de uma forma que ele não imaginava ser possível. Arthur começou a procurá-lo quando acordava. Benício sorria quando Tiago entrava no quarto, e Caio só dormia se ele estivesse por perto. E cada pequena conquista era uma vitória monumental, um pedaço de conexão que ele achava que tinha perdido para sempre. Vitória observava tudo de longe, ainda com aquele olhar cuidadoso, como se estivesse esperando o momento em que Tiago desistiria, voltaria para a rotina antiga, mas ele não voltou. E aos poucos ela começou a relaxar, a confiar, a acreditar que talvez, só talvez, aquela mudança fosse real. Uma tarde, 3 semanas depois daquele encontro na sorveteria, Tiago estava sentado no chão do quarto das crianças, cercado de brinquedos, com os 3 subindo nele como se fosse um parque. E Vitória entrou com suco, parou na porta e ficou olhando, um sorriso suave no rosto. "O senhor está se saindo bem", ela disse, e havia orgulho na voz dela. Tiago olhou para cima, o cabelo bagunçado, a camisa amarrotada, cansado, mas feliz de uma forma que ele não se lembrava de ter sido antes. "Eu ainda erro muito", ele disse, rindo quando Caio puxou a gravata que ele tinha esquecido de tirar. "Mas está valendo a pena." Vitória assentiu. E então ela disse algo que ficou gravado na mente de Tiago, para sempre. "Eles estão te conhecendo, senhor Tiago, e isso é tudo o que importa, porque no fim não vão lembrar das roupas caras ou dos brinquedos, vão lembrar que o pai deles estava ali." Tiago guardou aquelas palavras como quem guarda uma promessa, e nos meses seguintes, ele aprendeu que estar presente não era apenas uma questão de tempo, mas de qualidade, de atenção, de olhar para os 3 meninos e realmente enxergar quem eles eram. E a cada dia que passava, ele descobria coisas novas, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, mas que agora eram tudo. Arthur era o mais curioso, sempre mexendo em tudo, abrindo gavetas, puxando livros das prateleiras. E Tiago começou a sentar com ele no chão e mostrar as coisas, explicar para que serviam. E o menino ouvia com aquela atenção concentrada, que lembrava tanto a mãe dele que às vezes doía. Mas era uma dor diferente agora, não paralisante, apenas saudade misturada com gratidão por ter tido aquilo um dia. Benício era o observador, o que ficava quieto, mas via tudo. E Tiago percebeu que ele tinha medo de barulho alto. Então, começou a falar mais baixo quando estava perto dele, a avisar antes de ligar o liquidificador ou abrir a porta com força. E aos poucos, Benício foi relaxando, se aproximando. E um dia ele subiu no colo de Tiago, sem ser chamado, e ficou ali, apenas encostado.
E Tiago sentiu que aquilo valia mais do que qualquer contrato milionário que ele já tinha assinado. Caio era o mais carente, o que chorava mais fácil, o que precisava de colo constante. E no começo isso irritava Tiago, porque ele não estava acostumado a ser necessário daquela forma. Mas Vitória explicou que Caio tinha nascido por último, tinha sido o menor, o mais frágil, e que ele só precisava de mais segurança. Então, Tiago começou a carregar ele mais, a segurar a mãozinha dele quando dormia. E aos poucos, Caio foi se tornando mais confiante, mais tranquilo, e o choro foi diminuindo. Vitória estava sempre ali, não como uma empregada, mas como uma parceira, ensinando sem julgar, corrigindo sem humilhar. E Tiago começou a perceber que ela não era apenas boa com as crianças, ela era excepcional. Tinha uma paciência infinita, uma capacidade de entender o que eles precisavam antes mesmo deles pedirem. E ele se pegou mais de uma vez, observando ela interagir com os meninos e sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado ela. Ou melhor, por ela ter encontrado os filhos dele quando ele estava perdido demais para fazer isso sozinho. As coisas em casa mudaram completamente. A rotina, que antes era caótica e cheia de choros, agora tinha uma estrutura. Horários para comer, para brincar, para dormir. Mas não era uma estrutura rígida, era flexível, moldada às necessidades dos meninos. E Tiago participava de tudo. Acordava cedo para dar café da manhã, voltava do trabalho mais cedo para o banho, e a cada dia que passava, ele sentia que estava recuperando algo que tinha perdido sem perceber. Estava recuperando a própria humanidade. Os funcionários da casa estranharam no começo, vendo o patrão, que antes mal aparecia, agora sentado no chão da sala brincando de carrinho. Mas ninguém disse nada. E aos poucos eles também começaram a tratar os meninos de forma diferente, com mais carinho, mais atenção, como se a mudança de Tiago tivesse dado permissão para todos cuidarem de verdade. Mas nem tudo foi fácil. Teve dias em que Tiago chegou tão cansado do trabalho que só queria deitar e dormir, e os meninos estavam agitados, chorando, brigando entre si, e ele sentiu a vontade de desistir, de voltar para o escritório e deixar alguém resolver. Mas então ele olhava para Vitória, que estava ali todos os dias, sem folga, sem reclamar, e ele se envergonhava da própria fraqueza e continuava, porque ele tinha feito uma promessa, e promessas não eram feitas para serem quebradas. Teve uma noite em que Caio teve febre alta, e Tiago entrou em pânico. Pegou o telefone para chamar uma ambulância, mas Vitória colocou a mão sobre o telefone dele e disse com calma que era só um resfriado, que precisava dar banho morno, manter hidratado e observar. E ela ficou a noite toda acordada com o menino no colo, colocando pano úmido na testa, cantando baixinho, e Tiago ficou ali do lado, sentindo-se inútil, mas aprendendo, porque ele precisava saber fazer aquilo sozinho um dia. Precisava ser capaz de cuidar dos filhos sem depender de ninguém. Quando o sol nasceu e Caio finalmente dormiu tranquilo, a febre baixa, Vitória encostou a cabeça na parede e fechou os olhos, exausta, e Tiago percebeu que ela estava fazendo muito mais do que o trabalho dela exigia. Ela estava dando a vida dela para aqueles meninos, e ele não sabia como retribuir aquilo. Não sabia como agradecer de uma forma que fizesse justiça ao que ela representava. Você precisa descansar, ele disse baixinho. E Vitória abriu os olhos, sorriu cansada e balançou a cabeça. Estou bem, Sr. Tiago, só preciso de um café. Ele foi até a cozinha, preparou café, voltou com 2 xícaras e eles ficaram ali sentados no chão do quarto das crianças, bebendo em silêncio, ouvindo a respiração tranquila dos 3. E Tiago percebeu que aquilo era paz, aquela sensação estranha que ele não sentia há tanto tempo, aquela certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Obrigado, ele disse de repente, e Vitória olhou para ele confusa. Pelo quê? Por tudo, ele respondeu, e a voz dele saiu embargada.
por não ter desistido deles, por ter visto o que eu me recusei a ver, por ter salvado meus filhos quando eu estava ocupado demais, me afogando na própria dor. Vitória desviou o olhar, e Tiago viu que ela estava emocionada também. Eu não salvei ninguém, Sr. Tiago. Só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não é verdade, ele insistiu. Eu contratei 6 babás antes de você. Todas com diplomas, referências, experiência, e nenhuma delas fez nem metade do que você fez, porque elas viam os meninos como trabalho, e você vê eles como pessoas. Vitória limpou uma lágrima que escorreu, e então ela disse algo que pegou Tiago de surpresa. Eu também tenho uma filha, Sr. Tiago. Ela tem 5 anos, mora com minha mãe no interior, e eu só vejo ela uma vez por mês porque não tenho dinheiro para ir mais vezes. Então, quando eu cuido dos seus meninos, eu cuido como eu gostaria que alguém cuidasse da minha filha se eu não pudesse estar lá. Tiago sentiu o peito apertar, e de repente tudo fez ainda mais sentido. O carinho dela, a dedicação, a paciência infinita, porque ela não estava apenas cuidando dos filhos dele, estava canalizando todo o amor que sentia pela própria filha, todo o amor que não podia dar pessoalmente porque precisava trabalhar longe para sustentar. Você quer trazê-la para cá? Ele perguntou, e Vitória arregalou os olhos. Como assim? Sua filha, Tiago disse, a voz firme agora. Traga ela para morar aqui, tem quarto sobrando. Ela pode estudar em uma escola boa, você pode ficar perto dela, e os meninos vão adorar ter alguém para brincar. Vitória ficou em silêncio, processando, e então ela começou a chorar de verdade, soluçando baixinho, tentando não fazer barulho para não acordar as crianças. E Tiago não sabia se tinha dito algo errado, mas antes que pudesse perguntar, ela falou: O senhor não precisa fazer isso, Sr. Tiago. Eu não contei para ganhar nada. Eu só quis que o senhor entendesse por que eu me importo tanto. Eu sei, ele respondeu, mas eu quero fazer, não por obrigação, mas porque é o certo. E porque você merece estar perto da sua filha, tanto quanto meus filhos merecem estar perto de mim. Vitória assentiu, incapaz de falar, e Tiago pegou o telefone, ligou para o assistente dele e pediu para providenciar passagem, transporte, tudo o que fosse necessário para trazer a filha de Vitória e a mãe dela, se ela quisesse vir também. E quando desligou, Vitória ainda estava chorando, mas agora era um choro de alívio, de felicidade, de gratidão tão profunda que não cabia em palavras. 2 semanas depois, a filha de Vitória chegou, uma menina pequena, de cabelos cacheados e olhos enormes, tímida no começo, mas que em poucos dias já estava correndo pela casa, brincando com os trigêmeos, ensinando eles a dividir brinquedos. E Tiago percebeu que aquela casa que antes era silenciosa e fria, agora estava cheia de vida, de risadas, de bagunça. E ele não trocaria aquilo por nada. A menina se chamava Alice, e ela tinha uma energia contagiante que transformou a dinâmica de tudo, porque os meninos agora tinham alguém que os entendia, que brincava no ritmo deles, que inventava histórias e jogos, e Vitória finalmente podia ver a filha todos os dias, acordar com ela, dormir perto dela, e a transformação nela foi visível. O sorriso ficou mais frequente, os ombros mais leves, e Tiago percebeu que ele não tinha apenas ajudado ela, tinha ajudado a si mesmo, porque aquela casa agora era um lar de verdade. Os meninos cresceram, começaram a falar mais, a andar mais firme, a ter personalidades cada vez mais definidas, e Tiago estava ali para cada marco, para o primeiro dente que caiu, para a primeira vez que Arthur leu uma palavra sozinho, para o dia em que Benício contou uma piada e todos riram, para a manhã em que Caio acordou e foi direto para o quarto dele pedir colo, e cada um desses momentos se gravou na memória de Tiago como cicatrizes ao contrário, marcas de cura, de reconstrução. Vitória continuou sendo a base de tudo,
Mas aos poucos, Tiago foi se tornando independente, aprendeu a fazer as coisas sozinho, a tomar decisões sobre os meninos com confiança, e ela ficava feliz vendo aquilo, porque o objetivo dela nunca foi ser indispensável, foi ensinar ele a ser o pai que os meninos precisavam. Houve momentos difíceis também, como quando Arthur caiu da bicicleta e quebrou o braço, e Tiago sentiu o mundo desabar. Sentiu a culpa apertar o peito porque ele estava ao lado e não conseguiu impedir. Mas Vitória segurou o rosto dele com as duas mãos e disse firme que acidente acontece, que criança cai, se machuca e que o importante era estar ali para cuidar, para confortar. E Tiago entendeu que ser pai não era proteger de tudo, era estar presente em tudo, no bom e no ruim. Teve também o dia em que Benício foi chamado de estranho na escola porque ele era quieto demais. E Tiago conversou com ele, explicou que ser diferente não era ruim, que cada pessoa tinha seu jeito e que ele era perfeito do jeito que era. E Benício olhou para ele com aqueles olhos sérios e disse baixinho que estava feliz por ter um pai que entendia. E Tiago teve que sair do quarto para chorar sozinho, porque aquela frase era tudo o que ele precisava ouvir para saber que estava no caminho. Certo. Caio demorou mais para falar do que os irmãos, e Tiago ficou preocupado. Levou ele em especialistas, fez exames, mas todos diziam que estava tudo bem, que era só o tempo dele. E Vitória repetia isso todos os dias, que Caio falaria quando se sentisse pronto. E ela estava certa, porque um dia, do nada, Caio começou a falar e não parou mais. E suas primeiras frases completas foram para Tiago. Ele chegou correndo, subiu no sofá e disse, olhando bem nos olhos dele, que o amava muito. E Tiago sentiu o coração explodir de uma forma que ele não sabia ser possível. A rotina deles se tornou sagrada. Café da manhã todos juntos. Tiago levando os meninos para a escola antes de ir para o escritório, voltando a tempo de buscar eles. E nos finais de semana, eles faziam coisas simples. Iam ao parque, ao cinema, tomavam sorvete, e Tiago percebia que esses momentos simples eram os que os meninos mais lembravam, os que eles contavam para os amigos, os que apareciam nos desenhos que faziam na escola. Ele também percebeu que precisava falar sobre a mãe deles, porque os meninos começaram a perguntar, viram fotos espalhadas pela casa. E Tiago, com a ajuda de Vitória, começou a contar histórias sobre ela, sobre como ela era engraçada, inteligente, carinhosa, sobre como ela queria muito conhecer eles, e ele chorava sempre que falava, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor paralisante, mas de saudade suave, de gratidão por ter tido aquele amor, mesmo que por pouco tempo. Os meninos ouviam com atenção, faziam perguntas, e Tiago respondia todas com honestidade, porque ele aprendeu que esconder a verdade não protegia ninguém, só criava distância, e ele não queria distância, queria proximidade, queria que eles soubessem tudo, sentissem tudo, crescessem sabendo que eram amados por uma mãe que não puderam conhecer, mas que teria dado a vida por eles e que de certa forma deu. Arthur um dia perguntou se a mãe estaria orgulhosa deles, e Tiago respondeu sem hesitar que sim, que ela estaria orgulhosa de cada um, e orgulhosa dele também, por ter finalmente aprendido a ser o pai que ela queria que ele fosse. 1 ano depois daquele dia no beco, Tiago organizou uma festa de aniversário para os trigêmeos, nada extravagante, apenas a família que ele tinha construído. Alguns amigos próximos, Vitória, Alice, a mãe de Vitória que tinha vindo morar com elas. E ele olhou ao redor e viu os 3 meninos brincando, sujos de bolo, felizes, e percebeu que aquele era o sucesso de verdade, não o dinheiro no banco, não as empresas, não os prêmios, mas aqueles 3 seres humanos pequenos que agora sabiam quem ele era, que corriam para ele quando caíam, que pediam para ele contar história antes de dormir, que o chamavam de pai, e sabiam exatamente o que aquela palavra significava.
Vitória estava sentada em um canto, Alice no colo, observando tudo com um sorriso tranquilo. E Tiago se aproximou, sentou ao lado dela e disse baixinho: "Eu não sei o que seria de mim sem você." Vitória olhou para ele, e havia uma serenidade nos olhos dela que Tiago nunca tinha visto antes. "O senhor teria descoberto um jeito, senhor Tiago, porque no fundo o senhor sempre soube o que era certo. Só precisava de um empurrão para ter coragem de fazer." Tiago balançou a cabeça. "Não foi um empurrão, foi um resgate. E eu vou passar o resto da vida tentando ser digno do que você fez por eles, por mim." Vitória não respondeu, apenas apoiou a cabeça no ombro dele por um segundo. Um gesto simples, mas que dizia tudo. E Tiago sentiu que aquela era a família dele agora, não a que ele tinha planejado, não a que ele sonhou, mas a que ele construiu do caos, da dor, da perda, e que por isso era ainda mais valiosa. Os anos passaram, e Tiago nunca mais voltou a ser o homem que era antes, o homem que colocava trabalho acima de tudo, que media sucesso em números, que achava que podia compensar a ausência com dinheiro, porque ele tinha aprendido da forma mais dura possível que tempo perdido não se recupera, que infância não espera, que ser pai não era um título, era uma ação diária, constante, cheia de erros, mas também cheia de amor. Arthur se tornou um menino curioso que desmontava tudo para entender como funcionava. Passou horas na garagem com Tiago tentando consertar coisas, construir projetos, e Tiago descobriu que ensinar o filho era uma das maiores alegrias da vida. Ver os olhos dele brilharem quando finalmente entendia como um circuito funcionava ou como uma engrenagem se encaixava. Benício virou o pensador, o que ficava horas lendo, observando, e ele tinha uma sensibilidade única para perceber quando alguém estava triste, sempre o primeiro a oferecer um abraço, a perguntar se estava tudo bem. E Tiago viu nele muito da mãe, aquela capacidade de sentir os outros profundamente, de se importar genuinamente. Caio era o coração do grupo, o que abraçava todo mundo, o que chorava quando via alguém triste, o que juntava os irmãos quando brigavam e dizia que família não podia ficar de mal. E Tiago via nele um líder natural, alguém que guiava com empatia, não com autoridade. Vitória continuou na casa, mas agora não como empregada, e sim como parte da família, a tia que todos amavam, a que resolvia os problemas, a que dava colo quando Tiago viajava a trabalho, e a filha dela cresceu junto com os meninos, se tornando a irmã mais velha que eles nunca pediram, mas que não conseguiam mais imaginar a vida sem. Alice era a ponte entre os trigêmeos e o mundo. A que inventava brincadeiras, a que protegia eles na escola, a que contava segredos e guardava segredos. E a relação entre os quatro era tão bonita que frequentemente deixava Tiago emocionado. A mãe de Vitória, Dona Teresa, se tornou a avó que os meninos não tinham, a que fazia bolo todo domingo, a que contava histórias antigas, a que tinha colo infinito e paciência sem fim. E Tiago percebeu que família não era só sangue, era escolha, era presença, era amor demonstrado todos os dias em gestos pequenos mas significativos. Ele também mudou a forma como conduzia os negócios. Delegou mais, contratou pessoas de confiança e estabeleceu limites claros entre trabalho e vida pessoal, porque ele tinha visto o que acontecia quando esses limites não existiam. Tinha visto o buraco que se abria quando você acordava um dia e percebia que deixou a vida passar enquanto acumulava coisas que no fim não importavam. Seus sócios estranharam no começo, mas logo perceberam que Tiago estava mais focado, mais eficiente, porque ele não estava mais trabalhando por desespero, por fuga, estava trabalhando com propósito, para construir algo que pudesse deixar para os filhos. Não apenas dinheiro, mas valores, exemplos, lições sobre o que realmente importava. Em uma noite qualquer, já com os meninos com 7 anos, Tiago estava no escritório finalizando uns documentos, quando Arthur apareceu na porta,
o ursinho de pelúcia debaixo do braço, os olhos sonolentos. Pai, eu tive um pesadelo, ele disse, a voz pequena. Tiago largou tudo na hora, se levantou e foi até ele. Pegou-o no colo mesmo ele já estando grande e levou de volta para o quarto. Deitou com ele na cama até ele dormir de novo e ficou ali olhando para o rostinho tranquilo, pensando em como quase perdeu aquilo, em como quase deixou o medo e a dor roubarem a chance de conhecer aqueles 3 seres humanos incríveis que eram metade dele, metade da mulher que ele amou e que agora eram tudo. Benício se mexeu na cama ao lado, murmurou algo dormindo, e Caio no outro canto estava abraçado com um travesseiro, a boca levemente aberta. E Tiago sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doía, porque aqueles 3 meninos eram a prova viva de que ele tinha conseguido, de que ele tinha mudado, de que ele tinha honrado a promessa que fez naquela calçada suja de sorveteria. Quando ele saiu do quarto, Vitória estava no corredor, encostada na parede, e ela sorriu quando o viu. O senhor está se saindo muito bem, ela disse, e Tiago sorriu de volta. Aprendi com a melhor. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, e então Vitória disse algo que resumiu tudo. Os meninos não vão lembrar do homem que o senhor era antes, senhor Tiago. Só vão lembrar do homem que o senhor se tornou. E esse homem é exatamente o pai que eles precisam. Tiago assentiu, sentindo o peito cheio de uma emoção que ele não sabia nomear. Gratidão misturada com amor, alívio misturado com propósito. E ele percebeu que tinha encontrado algo que procurou a vida inteira sem saber. Tinha encontrado o significado de estar completo, não em conquistas ou reconhecimento, mas em 3 pares de olhos que olhavam para ele e viam segurança, em 3 vozes que o chamavam e esperavam resposta, em 3 vidas pequenas que dependiam dele não para sobreviver, mas para florescer. Enquanto ele voltava para o escritório, não para trabalhar, mas apenas para apagar as luzes e ir dormir, porque amanhã seria outro dia cheio de desafios, de aprendizados, de momentos que ele não queria perder, Tiago pensou em como a vida tinha uma forma estranha de ensinar as lições mais importantes e que, às vezes, a maior fortuna que alguém pode construir não está em cofres ou investimentos, está em estar presente, em ser visto, em ser amado e em amar de volta. E ele finalmente tinha entendido isso, não através de livros ou palestras, mas através de uma mulher humilde que limpava chão e que viu nos filhos dele o que ele estava cego demais para enxergar, e que com paciência, coragem e um coração maior do que qualquer mansão, mostrou para ele que o verdadeiro sucesso se mede em abraços antes de dormir, em risos durante o café da manhã, em mãos pequenas que confiam nas suas para atravessar a rua, e em olhares que dizem sem palavras que você importa, que você é necessário, que você é amado. Os anos continuaram passando. E quando os meninos completaram 10 anos, Tiago organizou uma viagem para a praia, algo que ele nunca tinha feito antes, e eles passaram uma semana inteira apenas aproveitando, construindo castelo de areia, jogando bola, nadando. E foi durante essa viagem que Benício perguntou se ele achava que a mãe deles estaria feliz vendo como eles eram. E Tiago olhou para os 3, para Vitória e Alice, que estavam ali também, para Dona Teresa, que tinha insistido em ir junto. E ele respondeu com absoluta certeza que sim, que ela estaria não apenas feliz, mas orgulhosa, porque eles eram exatamente o que ela teria desejado. Meninos gentis, curiosos, amorosos e que sabiam o valor de estar junto. Arthur então perguntou se ele achava que tinha sido um bom pai, e Tiago sentiu a garganta apertar, porque aquela era a pergunta que ele mais temia e mais desejava ouvir ao mesmo tempo. Eu não sei se fui o melhor pai, ele respondeu honestamente. Cometi muitos erros,
Demorei muito para aparecer, mas eu tentei. Todos os dias eu tentei ser melhor e vou continuar tentando pelo resto da vida. Caio se aproximou, abraçou ele pela cintura e disse baixinho que ele era o melhor pai do mundo. E os outros dois concordaram. E Tiago teve que se afastar um pouco para respirar, para não desmoronar ali na frente de todos, porque aquelas palavras eram tudo o que ele precisava. Eram a confirmação de que ele tinha conseguido, de que apesar de todos os erros, de todo o tempo perdido, ele tinha construído algo real, algo sólido, algo que duraria para sempre. Vitória se aproximou, colocou a mão no ombro dele e não disse nada, porque não precisava, a presença dela já dizia tudo. E Tiago percebeu que aquela mulher tinha sido o anjo da guarda dos filhos dele, a pessoa que apareceu no momento certo, que não desistiu quando qualquer outro teria desistido, que lutou pelos meninos quando ninguém mais estava lutando, e que transformou não apenas a vida deles, mas a vida dele também. Naquela noite, com todos dormindo, Tiago saiu para caminhar na praia, os pés afundando na areia fria, o som das ondas preenchendo o silêncio. E ele olhou para o céu estrelado e conversou com a esposa, como fazia às vezes. Contou para ela sobre os meninos, sobre como eles eram incríveis, sobre como ele finalmente tinha conseguido ser o pai que ela queria que ele fosse. E ele pediu desculpas por ter demorado tanto, por ter desperdiçado tempo, mas agradeceu por ela ter deixado aqueles 3 presentes para ele, 3 razões para continuar, 3 provas de que amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. Quando voltou para a casa alugada, Vitória estava acordada, tomando chá na varanda, e ele sentou ao lado dela e eles ficaram ali em silêncio confortável, até que ela disse baixinho: "A senhora estaria orgulhosa do senhor, senhor Tiago." Tiago olhou para ela, surpreso. "Você acha?" "Eu tenho certeza", Vitória respondeu, "porque o senhor honrou a memória dela da melhor forma possível, cuidando dos filhos que ela deixou, amando eles como ela amaria, e isso é tudo o que uma mãe pode querer." Tiago assentiu, sentindo os olhos arderem, e pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha feito as pazes com o passado, que tinha perdoado a si mesmo pelos erros, que tinha aceito que a vida não era perfeita, mas que podia ser bonita mesmo assim. Os anos seguintes foram cheios de marcos, de conquistas pequenas e grandes. Arthur entrando para o time de robótica da escola, Benício ganhando um concurso de redação, Caio sendo eleito representante da turma, e Tiago estava ali para tudo, vibrando, comemorando, apoiando. E os meninos sabiam que podiam contar com ele para qualquer coisa, que ele era uma presença constante, confiável. E isso era tudo. Vitória continuou sendo o pilar, mas agora ela também tinha sua própria vida. Alice estava crescendo, se tornando uma adolescente inteligente e determinada, e Vitória tinha voltado a estudar. Estava fazendo um curso de pedagogia porque ela tinha descoberto que amava ensinar, que amava estar com crianças, e Tiago financiou tudo porque era o mínimo que ele podia fazer por alguém que tinha dado tudo por ele. Dona Teresa continuava sendo a avó amorosa, a que tinha sempre um doce guardado, a que contava as mesmas histórias 1000 vezes e os meninos nunca cansavam de ouvir. E a casa estava sempre cheia, sempre barulhenta, sempre viva, e Tiago não conseguia imaginar como tinha vivido naquele silêncio frio de antes. Houve desafios, claro, como quando os meninos entraram na adolescência e começaram a questionar mais, a querer mais independência. Mas Tiago estava preparado,